Senhor a todos os professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Você está no canal da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. E eu sou o pastor Isaías Rosa, vou estar aqui com você durante esse período, nesta pré-aula, para te conduzir aí a ampliar melhor a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos hoje para estudar aí a lição de número 7 da nossa lição, que tem como tema José, fé em meio às injustiças. Eu gostaria que você pegasse a sua lição da Escola Bíblica Dominical com uma Bíblia e mais um caderno aí de anotação, para que você possa estar acompanhando aí alguns acréscimos, umas ampliações, algumas abordagens novas através de pesquisa que a gente vai trazendo e acrescentando aí para você na lição de hoje. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito durante o período em que você estiver dando a sua aula para o seu aluno. Então eu acredito que vai ser muito bom você estar aí acompanhando e fazendo essas anotações que vão te ajudar bastante na nossa abordagem da lição de hoje. É claro que antes de nós iniciarmos aí a abordagem da nossa lição, queremos deixar aquela recomendação para você. É um livro que vai te auxiliar aí a conhecer melhor o assunto, a entender a vida aí do nosso personagem da lição de hoje. E esse livro é um livro editado pela Mundo Cristão. Ele, na verdade, é uma série de livros, né? É uma série de livros que foi editado pela Mundo Cristão chamado Heróis da Fé. E um desses livros é o livro a respeito da vida de José. Dr. Charles Swindoll, ele vem trabalhando aí a vida de José, ele vai um pouco mais profundo nessa abordagem, porque ali ele vai trazer bastante elemento histórico, ele vai fazer assim uma aplicação mais homilética, ele vai dar aí um pano de fundo acerca da vida, do contexto em que José viveu. Então eu acredito que se você adquirir esse livro aí, ele vai ser um auxílio para que você possa entender melhor a nossa lição desta semana, ok? Então fica aí a dica e eu espero que você possa aproveitar bastante a lição desta semana. Bom, eu estudei a lição, fiquei assim fascinado com a maneira como esse trimestre está sendo conduzido as nossas aulas, e eu vejo como os planos de Deus, ele vai se desenrolando na vida dos patriarcas em que nós estamos trabalhando, mas eu sei que também na vida de cada um de nós os planos de Deus ele vai se desenvolvendo. A nossa lição em que nós estamos trabalhando, o texto áureo está em Gênesis capítulo 39, versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Varão próspero. A nossa verdade prática diz: no enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. A leitura básica da nossa lição de hoje está em Gênesis, no capítulo 37, no versículo de 1 a 11, aonde o autor vai trabalhar aí a questão do contexto em que José, agora com 17 anos, ele vai viver essa experiência aí de lidar com a rivalidade familiar dos seus irmãos. Ele vai estar vivendo aí uma experiência de uma chamada, uma vocação divina, que ele não sabe bem como é que ele lida com os seus sonhos, ele não sabe exatamente qual é o conteúdo desse sonho, quais são os propósitos que carregam esses sonhos, mas ele vai compartilhar isso e, é claro, depois a gente vai ver que existe aí alguns caminhos pelos quais Deus vai levar José nessa jornada até
que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na sua vida. Bom, a nossa lição está dividida aí em 3 partes, né? A primeira é 2 sonhos e muitas crises. A segunda parte da nossa lição é a crise da cova e da escravidão. E a terceira parte, então, a sabedoria para administrar as crises. Nós vamos abordar aí, então, a primeira parte da nossa lição, que vai trabalhar aí a questão, então, dos 2 sonhos e muitas crises. 2 sonhos e muitas crises. Bom, nós estamos na 3ª e 4ª geração dos patriarcas. Na aula passada nós estudamos acerca de Isaac e aqui na nossa lição de hoje, de acordo com o contexto, dando assim um pano de fundo histórico, Jacó, ele é o 3º patriarca aí que Deus vai usar para levar adiante aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, de que através dele e dos seus descendentes, todas as famílias da terra seriam abençoadas e a terra de Canaã seria deles, seria como herança para ele e para os seus descendentes. E Deus havia feito essa promessa a Abraão, agora essa promessa passou para Isaac, e Isaac, agora falecido aos 180 anos, Jacó, o seu filho, que agora tem 110 anos, assumiu essa tarefa, assumiu essa responsabilidade de levar adiante a chamada de Deus, ou a responsabilidade em manter essa promessa viva, ativa, de realmente tornar aquele lugar, ou tornar aquela terra, a terra aonde estavam as promessas de Deus para a sua família e os seus descendentes. Bom, Jacó, ele havia vindo de Harã com toda a sua família, agora uma família numerosa, ele tem aí 12 filhos e uma filha, e ele está morando na mesma terra, no mesmo lugar aonde o seu pai e o seu avô também moraram. A terra de Hebrom, o vale de Hebrom, é o lugar onde Abraão havia adquirido para construir ali uma sepultura. O campo de Macpela foi o primeiro lugar onde Abraão levantou um altar a Deus quando ele chegou ali na terra de Canaã, em frente aos carvalhais de Moré. Ali, então, Abraão havia levantado um altar a Deus. E mais tarde ele comprou um pedaço de terra, um pedaço de campo, para ele fazer uma espécie de mausoléu. E ali, então, ele sepultou Sara, a sua esposa. Ali também, na terra de Hebrom, foi sepultado Abraão, com 175 anos. E depois também vai ser sepultado Isaac, que vive aí pelo menos 5 anos a mais do que o seu pai, com 180 anos. E Jacó e Esaú fizeram o sepultamento de Isaac também ali na terra de Hebrom. E Jacó, juntamente com todos os seus filhos, eles também ficam morando na região, eles ficam morando na terra de Hebrom, que é a terra dos seus antepassados, aonde está praticamente algumas memórias dele naquele lugar, e ali então é que vai desenvolver ou desenrolar os episódios da nossa lição de hoje. Segundo algumas cronologias, nós estamos aí mais ou menos no ano de 1850, entre 1850 e 1900 antes de Cristo. Nós escolhemos aí a data de 1850, que é uma data assim mais equilibrada, mais coerente, e nós temos agora Jacó com cerca aí de 110 anos e também os seus filhos, agora uma grande família, uma família de 12 pessoas, mais uma
uma menina, 13 pessoas, e, portanto, é uma família numerosa, é um clã. Jacó é o patriarca aí desta família e Deus havia dado a ele muitas riquezas. Deus havia abençoado Jacó quando ele estava na cidade de Harã. Jacó veio de lá cheio de riqueza, cheio de uma série de benefícios. Ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha empregados ao seu dispor, ele tinha assim uma estrutura muito bem montada de recurso, e ali em Hebrom ele ainda conseguiu desenvolver ainda mais o seu projeto de vida. Então ele segue a mesma profissão, ele tem a mesma ocupação dos seus antepassados. Como Abraão cuidou de gado, cuidou de ovelha, ele também vai cuidar de gado e de ovelha, como seu pai também cuidou. E o texto não diz se ele mexeu com a agricultura, mas é bem possível que ele também tenha mexido com a agricultura, como Isaac, o seu pai, também foi um agricultor. Isaac, além de ter lidado com gado, com ovelha, ele também lidou ali com a agricultura. Então, não se sabe se Jacó também foi agricultor, mas pelo menos o texto é muito claro e diz que Jacó tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, e dessa maneira esse daí era a ocupação que ele tinha em relação às suas riquezas. E os seus filhos era quem então cuidava desse rebanho. E muitas vezes, segundo nos diz assim, os comentaristas, naquela época era muito comum os pastores ou aqueles que cuidavam de rebanho caminhar algumas distâncias longe para achar pastagem para esses animais. Algumas vezes essas pastagens elas estavam em regiões onde era necessário viajar aí 2 dias, 4 dias para que pudesse achar uma pastagem a contento para o seu rebanho. E às vezes nesse retorno, até que o rebanho pudesse se alimentar em determinados lugares e até que eles pudessem trazer esse rebanho de volta, às vezes demorava aí 2, 3, 4 dias de viagem em que os pastores cuidavam dos seus rebanhos. Era uma prática muito comum no Oriente na época, e é claro, aqui de acordo com o nosso contexto, os filhos de Jacó, eles também tinham a mesma prática nesta ocasião. Nós vamos observar aí na nossa lição que Deus, ele de forma soberana, ele vai escolher dentre todos os filhos de Jacó. Deus, ele vai escolher José. José tem 17 anos nessa época. E Deus então escolhe José para que José pudesse dar continuidade àquelas promessas de Deus em relação à família de Abraão. É claro que nós não podemos aqui basear as escolhas de Deus simplesmente na pessoa de José. As escolhas de Deus são soberanas, as escolhas de Deus são muito particulares. E nesse caso aqui, o fato de Deus ter escolhido José sendo um dos filhos mais novos de Jacó, não demonstra necessariamente que havia em José uma certa preferência, sim, para que Deus pudesse escolher ele dentre de todos os seus irmãos. Mas nós vamos observar também que nesse contexto aqui, o perfil dos irmãos de José e o perfil que José apresenta demonstra também que ele era alguém que poderia ser um instrumento de Deus
para a realização daquele projeto que Deus tinha em relação à família de Jacó, que talvez nem ele mesmo pudesse imaginar. Mas como o Senhor, Ele antevê, Ele prevê e sabe dos acontecimentos futuros, então Deus, Ele conduz a história segundo os seus propósitos soberanos. Existe aí um plano de Deus que a gente chama de um plano macro, e existe um plano micro, um plano geral e um plano particular. O plano macro ou plano geral é aquele que Deus tem em relação àqueles propósitos que Ele vai realizar em relação à história. Aqui no caso, Deus, Ele estava conduzindo a história para que o Messias, o Salvador do mundo, pudesse vir através aí da linhagem ou da descendência de Abraão. Deus havia dito a Abraão que por intermédio dele seria abençoado todas as famílias da terra. Então Deus escolhe Abraão e a sua descendência para que através dessa família Deus pudesse então trazer futuramente o Messias para a salvação da humanidade. Mas no sentido micro, Deus então, ou no sentido mais particular, Deus vai escolher pessoas dentre essa família para conduzir os seus propósitos, para conduzir os seus planos em relação a algumas situações que serão necessárias. E aqui no caso, Deus escolhe dentre os filhos de Jacó, Deus vai escolher José, para que através de José, uma parte desse plano que ele tem em relação à família de Abraão pudesse ser realizado por meio desse jovem. Deus, ele escolhe pessoas. Nós estamos debaixo de um plano maior. Deus pode te conduzir, pode te orientar em relação aos seus propósitos para a sua vida, como ele fez com José nesse sentido aqui. Portanto, você deve prestar atenção, observar como é que Deus, muitas vezes, ele vai conduzindo os acontecimentos na nossa vida. José, ele aparece aqui como uma escolha de Deus, mas se nós prestarmos atenção na história, nós vamos observar que José, ele era o filho primogênito de Jacó com Raquel. Quando Jacó chegou na cidade de Harã, que ele foi fugido da terra de Canaã, lá para a terra onde estavam os familiares da sua mãe, os familiares de Rebeca, e é claro que também os familiares de Jacó. Quando ele chegou lá, Jacó conheceu uma moça chamada Raquel. E o texto vai dizer que Jacó se apaixonou por Raquel. Mas Labão, ele sendo tio de Jacó e de forma muito sagaz, ele disse para Jacó que se ele quisesse casar com Raquel, ele teria que trabalhar 7 anos para que ele pudesse possuir ou casar com aquela moça. Era a filha mais nova dele. Mas quando cumpriu o tempo do trabalho de Jacó, Labão chegou para ele e disse: olha, você realmente tem direito à mais nova, mas aqui na nossa terra o costume é que se case primeiro a mais velha. E você vai precisar então trabalhar mais 7 anos se você quiser ficar com a mais nova, porque você trabalhou pela mais velhas. E Jacó disse: olha, eu na verdade, o meu interesse, o meu propósito é na mais nova. Então eu trabalho mais 7 anos e eu fico com as 2 mulheres. E foi assim que Jacó ficou com 2 esposas, com Raquel e com Leia, ou Lia, como vai aparecer em algumas traduções. Mas durante toda a história familiar de Jacó, nós vamos perceber que Jacó, ele sempre nutriu um sentimento especial por Raquel. Raquel era realmente a esposa do seu coração.
E se não fosse toda essa trama realizada pelo seu tio, Jacó teria casado com apenas uma mulher. Ele teria tido aquela mulher que realmente foi aquela pela qual ele lutou, ele trabalhou, ele fez todo o empenho e esforço para ficar com aquela mulher. E por incrível que pareça, a Bíblia vai relatar que Raquel, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filho. Ela tinha aí um problema de engravidar e nesse caso, Jacó percebeu que a sua irmã, ela era fértil, ela tinha uma facilidade para engravidar, mas Raquel não engravidava. Então foi por isso que nessa ocasião Raquel sentiu ali a rivalidade da irmã e eles lançaram mão de alguns subterfúgios, algumas concubinas que dormiam com Jacó e através dessas concubinas elas tinham filhos e esses filhos então se tornavam filhos delas. Mas a gente vai notar que Léia teve filhos que eram filhos dela mesma, mas também teve filhos que foram de algumas concubinas e Raquel também teve filho de algumas concubinas. Mas o texto vai dizer que Deus abençoou a Raquel e Raquel então conseguiu engravidar e nessa gravidez ela teve José. José então é o primeiro filho de fato de Raquel. E quando Raquel teve José, Jacó colocou o coração nesse filho. Esse sim era para Jacó como se fosse o primeiro filho, como se fosse o filho primogênito, como se fosse aquele filho que realmente ele esperou a vida toda. E o texto vai dizer que foi a partir desse momento também que Jacó decide voltar para casa, decide voltar para Canaã. Ele estava aí na cidade de Harã, mais ou menos aí uns 800 quilômetros longe de Canaã, e ele então decide vir para Canaã para encontrar o seu pai e trazer então toda a sua família para a terra dos seus antepassados. José então se torna aí esse filho do coração de Jacó. E o texto diz que quando a família chega mais ou menos na região ali de Belém, que na época era chamado de Efrata, Raquel, na sua segunda gravidez, ela teve uma complicação na gravidez e o texto diz que ela veio a falecer ali na cidade de Belém. E ela teve então um segundo filho que Jacó colocou o nome de Benjamim. Então eram 2 filhos que Raquel deu a Jacó e Jacó tinha por esses 2 filhos um cuidado, uma preferência muito grande. A lição que nós estamos abordando, José nessa época tinha 17 anos e é claro, Benjamim deveria ter aí uma idade também regulando aí com José, uma idade de adolescente, eles não eram muito distantes um do outro, mas eram os 2 filhos que Jacó tinha assim um cuidado, uma predileção. E é claro que esse amor, esse carinho, esse cuidado que Jacó tinha para com José vai transparecer na relação familiar, vai transparecer aí em relação aos seus irmãos, porque eles vão perceber que José é esse filho que Jacó tem assim uma preferência em relação aos seus irmãos. É interessante que nós vamos observando na nossa lição que Jacó, ele nota que os demais filhos, os seus filhos mais velhos, eles tinham assim, um perfil de caráter muito parecido com Esaú. Eles são mundanos, eles são carnais, eles são um pouco mais distantes. E diz o texto bíblico que há uma diferença muito grande entre o perfil de José e o perfil dos seus irmãos. Pelo fato de José ser mais novo, ele demonstra ter um pouco mais de maturidade, ter um pouco mais
de caráter do que os seus irmãos, de modo que Jacó coloca José para poder acompanhar os irmãos e procurar saber o que eles estavam aprontando. A gente percebe aí que os irmãos de José parecem ter um caráter bem degenerado em relação aí à sua conduta, a maneira como eles agiam fora de casa. E a Bíblia diz que o José muitas vezes trazia para o seu pai uma má fama dos seus irmãos. É claro que nenhum desses irmãos gostava de ter aí um irmão delator, um traidor, alguém ali que estava sempre contando para o pai, que era o patriarca, o que eles estavam fazendo fora de casa. Eles ficavam muitas vezes 2, 3 dias fora de casa, cuidando do gado, e nesse período aí eles deveriam estar aprontando alguma coisa que o texto não diz claramente, mas diz que José trazia uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. E isso, é claro, criava um ódio dos irmãos para com José. Esse aí seria o primeiro fator que faria com que os seus irmãos tivessem aí uma certa rusga, uma certa rivalidade para com José. A segunda razão aí foi que nesse período de tempo Jacó fez uma túnica de várias cores e presenteou José com essa túnica. Essa túnica, pelo que nós podemos perceber em alguns estudos, dava ideia aí não só da questão da preferência que Jacó demonstrava em relação a José, mas parece que essa túnica colocava José assim numa posição um pouco acima dos seus irmãos, dando a ele assim um certo poder, e é claro que isso também vai tornar os seus irmãos aí muito mais resistentes em relação à amizade, em relação ao companheirismo. Eles vão criar uma aversão em relação a José, porque eles vão ficar com uma inveja daquilo que José havia recebido. Eles vão criar aí uma animosidade muito grande, de modo que eles não conseguem se relacionar devidamente com José nessa ocasião. E é claro que aí a gente tem uma terceira razão pela qual os irmãos de José vão odiar ele. É que José, uma certa manhã, ele reunido com seus irmãos, ele vai descrever o sonho que ele teve. O sonho que ele tem, ele conta para os seus irmãos até de forma ingênua, e ele ali conta para os seus irmãos que ele teve um sonho onde ele vê 12 molhos e o molho dele estava no meio, e esses outros molhos se inclinavam aos molhos de trigo que estava ali no meio. E os irmãos entendem que José estava ali, no caso, predizendo que no futuro os próprios irmãos estariam se dobrando diante dele. Eles acharam aquilo maior presunção, eles acharam que José estava se exibindo, que ele talvez estava querendo realmente se mostrar acima deles, e isso cria um ódio maior ainda. E quando ele conta o segundo sonho, onde ele via as estrelas, 12 estrelas, o sol e a lua, que se inclinavam para ele, o seu pai o repreende e diz: será que até mesmo eu, seu pai, a sua mãe e seus irmãos viremos a nos inclinar diante de ti no futuro? E José, sem saber ali a razão, os propósitos desse sonho, ele com certeza não tinha nenhuma ideia de como administrar a situação que se levanta ali em relação à sua família, mas está estabelecida ali a base do ódio, da raiva, da inveja dos seus irmãos para com ele naquela ocasião. Bom, nós vamos observar aí que quando José ele
ele demonstra uma atitude de uma fé madura, de alguém que tem aí uma relação com Deus muito parecida com Jacó, muito parecida com Isaac. Isso cria entre ele e seus irmãos um certo problema, é um problema aí em relação à espiritualidade de José e a de seus irmãos. A gente vê essa diferença aí muito clara em relação a José. Mas uma outra coisa também a gente percebe que cria essa situação é a maturidade de José. Seu pai coloca ele acima de seus irmãos porque José demonstra ter aí um controle, ele é alguém que tem uma atitude diferente das seus irmãos. Ele é confiável, ele é responsável, ele é sério, ele consegue levar aquilo que o seu pai coloca para ele de forma muito séria, de forma muito responsável. A diferença que há entre os seus irmãos aí que eram bastante levianos nesse aspecto. E por fim, a maneira como Deus escolhe ele. Os propósitos de Deus na vida de José começam a se desenhar aí nesse sentido, porque ali é que José começa a descobrir o que Deus está querendo dele. É claro que José nem pensava em sonhar aquele sonho, ele não tinha ideia do conteúdo daquele sonho, os sonhos não eram dele, os sonhos eram dados por Deus, era a história de Deus na vida dele, profeticamente falando. Então, portanto, José não estava no controle ali dessa situação. Quem estava no controle era o próprio Deus. Então nós vamos notar aí que Deus escolhe José de forma soberana e José corresponde a essa escolha de Deus, demonstrando aí ter o perfil, ter as características que Deus precisava dele naquele momento. Queridos, eu sei que muitas vezes você pode não entender aquilo que às vezes Deus tem para cada um de nós. Jesus disse que não foi nós que escolhemos a Ele, é Ele que escolheu a nós. Ele nos escolheu para que pudéssemos fazer parte de um projeto divino para a salvação da humanidade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas a forma como Deus vai salvar as pessoas é escolhendo eu ou escolhendo você. E é claro que quando nós estamos dentro de um plano divino, é sempre algumas situações que vão se interpor, algumas situações vão se levantar contra nós para que esses projetos de Deus não sejam realizados. E Jesus disse uma certa vez que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. E muitas vezes isso acontece. Você não pensa que Deus ele vai te isentar de oposição, vai te isentar muitas vezes de inveja, de ódio, naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não precisa muitas vezes você nem se preocupar que alguém vai se levantar contra você, porque vai. Tudo aquilo que Deus tem em nossa vida, seja no ministério do cântico, da liderança, seja naquilo que Deus vai fazer na sua vida no futuro, pode ter certeza que você sempre vai ter oposição, sempre vai ter perseguição, sempre vai ter pessoas que não vão aceitar o seu caráter, a sua atitude, a sua responsabilidade, a sua maturidade, o seu compromisso com Deus, mas é importante que você mantenha essa atitude, você mantenha esse comportamento, porque isso está adequado, está nivelado aí com a vontade de Deus para a sua vida. E é claro que ter um caráter, um comportamento, uma ética, uma moral decente em relação àqueles que muitas vezes não querem viver de acordo com a vontade de Deus é difícil, mas Deus ele é soberano e Ele saberá conduzir os seus caminhos e a sua vida de acordo com a sua vontade. Então nós vamos notar aí que dentre seus irmãos Deus escolhe José. E José é a figura que Deus vai conduzir
nesse momento, nessa situação, mesmo diante aí da rivalidade que vai haver aí entre os seus irmãos dentro da sua casa. Os sonhos de José, a maneira como José vai lidar com esses sonhos aí, é a forma como Deus vai dirigir todas as coisas. Às vezes eu fico ouvindo algumas pessoas dizendo que José foi um homem que teve sonhos de grandeza, que ele lutou pelos seus sonhos. Não é verdade. Os sonhos não eram de José. José não tinha ideia de que esse sonho, onde esses sonhos iam levar ele. Na verdade, tudo o que estava acontecendo na vida de José era um plano de Deus para a vida dele. E ele ainda não tinha noção desse plano, ele ainda não sabia aonde Deus ia levar ele, mas nós percebemos que a capacidade que isso vai se desenrolando, José vai confiando, José vai percebendo que Deus estaria levando ele na direção da sua vontade. E isso que é o mais importante na nossa lição de hoje. Vamos ver aí agora a segunda parte da nossa lição, onde diz a crise da cova e da escravidão. A crise da cova e da escravidão. Bom, no texto que nós podemos ler, nós vamos notar que uma certa ocasião em que Jacó envia os seus filhos para fazer mais uma viagem, levando os rebanhos para se alimentar e para buscar novas pastagens, Jacó percebe que essa viagem que eles haviam feito e que tinha um certo destino, os irmãos de José estavam demorando muito para retornar. O texto não fala o que é que eles estavam fazendo, mas dá para perceber aí que alguma coisa não estava bem, não estava certo. E Jacó desconfia que os seus filhos estão aprontando de alguma forma. E ele então pede que José vá atrás dos seus irmãos para tentar localizar eles e buscar saber de que maneira estava o rebanho, como eles estavam se conduzindo. E José então, ele faz um percurso de Hebrom até a cidade de Siquém, onde estariam os seus irmãos. Uma viagem aí mais ou menos de uns 2 dias, e José vai atrás dos seus irmãos até a cidade de Siquém. Só que quando ele chega em Siquém, ele descobre que seus irmãos não estão em Siquém. Seus irmãos não estão mais lá. E ele está sem saber direito para que lado seguir. Ele encontra alguém e ele pergunta, talvez ali alguém que havia passado pelos seus irmãos, ele pergunta se eles viram um grupo de jovens guiando os rebanhos e tudo mais, e ele descobre que eles estão numa outra cidade mais ao norte chamada Dotã. Dotã ficava ali a uns 32 quilômetros da cidade de Siquém. E aí José precisa caminhar um pouco mais até a cidade de Dotã, aonde então ele vai encontrar os seus irmãos naquela região, naquela cidade. Dotã era uma cidade que tinha assim, muita pastagens, era uma região muito fértil e com certeza os seus irmãos foram para aquele lugar buscando ali alguma pastagem nova para o rebanho. Mas o interessante é que de longe os irmãos viram quando José se aproximava e eles então planejaram naquele dia como é que eles poderiam matar o próprio irmão. Olha o coração maligno que esses rapazes tinham. Eles então arquitetaram uma maneira de matar José, porque eles não aguentavam mais suportar aquele rapaz averiguando, gerenciando, querendo saber o que eles faziam, o que eles não faziam, delatando eles para o pai. Então eles tentaram naquele dia
eles planejaram como matar José. E eles queriam realmente assassinar o próprio irmão. Mas um dos irmãos mais velhos, Rubens, ele teve uma ideia. Ele disse: olha, nós não vamos matar o rapaz. Não vamos matar o rapaz. Vamos jogar ele dentro desse poço aqui. Vamos deixar ele aqui. Mas a gente não vai matar ele. E foi então quando José se aproximou, aqueles irmãos então pegaram ele e jogaram ele dentro de um poço. Com certeza era um poço onde os gados tomavam água, e deveria estar seco naquela ocasião. E José então é jogado dentro daquele poço. E ali ele fica algum tempo, e não sabemos quanto tempo ele ficou ali, mas a gente percebe que os seus irmãos não estão preocupados, nem com os seus gritos, nem com a sua angústia, porque com toda certeza ele não sabia o que estava no coração dos seus irmãos. Ele percebeu que os irmãos estavam intentando alguma maldade contra ele, porque só por terem jogado ele dentro daquele poço, os irmãos com certeza estavam intentando alguma coisa. Nesse meio tempo, veio uma caravana de ismaelitas ou midianitas, como alguns textos vai colocar. Eles estavam descendo para o Egito. Era uma caravana que estava levando especiarias, estavam levando algumas coisas para o Egito. E eles então tiveram a brilhante ideia de vender José para aquela caravana. Olha para vocês perceberem aí a malignidade do coração dos irmãos de José. Eles resolveram vender o próprio irmão para aqueles ismaelitas, porque assim eles não incorreriam no assassinato e ainda lucraria em cima do irmão, se livrando dele de qualquer maneira. Eles queriam se livrar de José, porque é assim que os invejosos trabalham. Muitas vezes quem tem inveja do outro, né, ele quer de todas as maneiras destruir, tirar ele do caminho. E aqui os irmãos de José, eles querem se livrar de José de qualquer maneira. E o texto bíblico, alguns textos vão dizer que José foi vendido por 20 moedas de prata. As melhores traduções, elas não trazem a expressão moedas, mas ela traz a expressão ciclo. A própria Bíblia de João Ferreira de Almeida, a revista e atualizada, ela vai trazer a expressão ciclos de prata e não a expressão moedas de prata, porque na época ainda não havia sido inventado a moeda e, portanto, José não poderia ter sido vendido por algumas moedas de prata. Então, algumas traduções que foram feitas trazendo a expressão moedas não é uma tradução que a gente pode classificar como melhor. A melhor tradução aí seria ciclo de prata, que no caso aí era muito comum. As moedas elas só vão ser inventadas no 8º século. Então, portanto, nessa ocasião aqui, José foi vendido por 20 ciclos de prata para os ismaelitas, e aí então ele é levado como escravo para o Egito, para onde então, sem que os irmãos soubessem, Deus estava usando aquelas circunstâncias, Deus estava usando aquela situação para poder dirigir a vida de José para os propósitos que ele queria para a vida do seu filho. Tem coisas que a gente não entende, tem caminhos que Deus permite que a gente passe, que você não tem ideia. Às vezes a gente questiona por que Deus tem que permitir algumas situações em que vamos vivendo. A verdade é que Deus, Ele sabe como conduzir a nossa vida. Ele usa os nossos próprios inimigos, muitas vezes, para facilitar o caminho dele na nossa vida. Porque Ele conhece melhor do que nós. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, no seu plano soberano,
Deus ele tem os seus caminhos, não são os meus caminhos, é os caminhos dele. Então a maneira como ele dirige aí a sua vida, a vida de José em relação aos seus propósitos, é uma situação crítica. José é jogado num poço, é vendido como escravo e parece que tudo ali está conspirando para que José pudesse estar perdendo alguma coisa. Mas, na verdade, os irmãos não sabiam que eles estavam colocando José no caminho, na direção que Deus queria para a vida de José. Então, é assim que Deus trabalha, dessa maneira que Deus age. Muitas vezes nós achamos que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando sim. Está trabalhando e Ele sabe muito bem como realizar os seus propósitos. Bom, quando José chega no Egito, ele deve ter viajado aí mais ou menos 427 quilômetros até o Egito. Quando ele chega no Egito, José, longe da sua família, longe da sua casa, sem saber o que iria acontecer, os ismaelitas vendem ele para o chefe da guarda do palácio de Faraó, chamado Potifar. Potifar, então, compra José e José agora vai servir como escravo na casa de Potifar. E é interessante que nesse tempo que José fica na casa de Potifar, calculamos aí mais ou menos uns 11 anos que José ficou ali trabalhando na casa de Potifar, porque ele chegou com uns 17 anos na casa de Potifar, depois ele fica mais uns 2 anos na prisão, e aí quando ele se apresenta para Faraó, ele tem 30 anos de idade. Então calculamos que José tenha ficado aí uns 11 anos na casa de Potifar. Nesse período de tempo, José aprendeu como administrar, aprendeu como gerenciar uma casa, e o texto vai dizer que as habilidades de José, a maneira como ele fazia as coisas na casa, a sua atitude, o seu caráter, o seu comportamento, a sua responsabilidade, chamou a atenção de Potifar, de maneira que Potifar ele vai colocar José como o administrador, como mordomo da sua casa. A maneira como José administrava, gerenciava, fez com que o seu senhor confiasse nele, acreditasse nele. E a gente percebe aqui que o mesmo caráter que José demonstra para com seu pai, José vai demonstrar também para com Potifar. Da mesma maneira que José tinha responsabilidade lá na sua casa com seu pai, aqui também, ele vai demonstrar com Potifar. Então, Potifar vai confiar em José. E é interessante o plano de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha como Deus trabalha na história. José, ele precisava passar por essa experiência, ele precisava desse tempo para que ele, então, pudesse mais tarde ser usado por Deus exatamente com essa habilidade. José, ele fica 11 anos administrando a casa, a fazenda, os bens, os recursos de Potifar. E a Bíblia diz que nesse período Deus abençoou José. As coisas de Potifar cresceram, melhoraram, prosperaram. Com certeza José fez bons negócios, ele conseguiu desenvolver ali uma boa administração, gerenciamento de primeira, de forma que o Potifar desenvolveu, cresceu, prosperou e Deus abençoou o trabalho nas mãos de José. E José, claro, sem saber, estava se preparando, estava recebendo um treinamento, estava passando por um estágio, porque mais tarde ele iria usar essas habilidades para administrar uma nação, para administrar um país. E era necessário que que José pudesse desenvolver essas habilidades ali na casa de Potifar.
Quando José passa por esse estágio, e às vezes a gente não consegue entender como é que Deus conduz as coisas. José fica 20 anos na casa de Potifar e ele desenvolve essa habilidade, e ele consegue aprender, ou melhor, ele aprende como administrar uma casa, uma fazenda, como gerenciar uma empresa, e isso depois vai ser muito importante para ele. Mas é claro que Deus não queria que José ficasse ali na casa de Potifar. Ele vai, é claro, usar aí a mulher de Potifar, que vai assediar ele sexualmente, mas José, tendo um caráter firme, ele vai resistir à mulher de Potifar, e é claro, a mulher vai denunciar ele e José vai parar na prisão aonde então Deus precisava que José fosse para aquela prisão. É interessante aí como Deus usa as circunstâncias, Deus usa algumas coisas que a gente não entende. Você fala, como é que Deus permite José chegar a mordomo e depois José perde tudo isso indo parar na prisão? A verdade é que muitas vezes a gente não percebe como é que Deus muitas vezes nos tira uma coisa grande para nos dar algo muito maior. Então, Deus estava tirando José de mordomo, mas era para que José pudesse mais tarde assumir o papel de primeiro-ministro no Egito. Deus muitas vezes nos tira uma coisa para nos dar outra maior, mas nós temos que ter aí todo um cuidado para a gente confiar na direção de Deus, para a gente saber como é que Deus dirige aí a nossa vida em muitas situações. Bom, José foi colocado na prisão. Onde é que era essa prisão? A gente vai olhar pelo texto bíblico, se você prestar atenção, a prisão era na casa do próprio Potifar. O texto vai dizer que o chefe da guarda era aquele que havia colocado José na prisão. Não era uma prisão qualquer, era uma prisão especial, era uma prisão para as autoridades do palácio, e era nessa prisão que José ficou. E a gente percebe aí que Potifar não deve ter acreditado muito na denúncia da esposa, mas é claro que ele também não poderia deixar para lá uma denúncia daquela gravidade. Então ele coloca José na prisão, mas na verdade a gente nota que a prisão era uma prisão especial, era uma prisão do palácio, era uma prisão que era feita apenas para os oficiais de Faraó. Tanto que, se você notar no texto adiante, você vai perceber que na mesma prisão, quando o Faraó teve um problema com o copeiro-chefe e com o padeiro-chefe, ele enviou eles para o mesmo lugar onde estava José. E quando eles chegaram ali, Potifar então colocou José como aquele que iria cuidar daqueles do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Então ele estava numa prisão especial, aonde o contato dele direto com as altas autoridades do Palácio Real estava ali muito próximo de José. E nesse período de tempo nós vamos observar que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho dentro da prisão. E quando eles contaram o sonho para José, José naquele momento coloca para eles que Deus, ele saberia dar resposta àqueles sonhos que eles estavam tendo. José disse, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-mo. Bom, nós não sabemos em que momento José recebeu esse dom de Deus de interpretar sonhos. Deus havia falado em sonhos com Jacó, falou com Abraão, Deus falou com vários personagens da Bíblia, Salomão falou com várias pessoas por meio de sonho. Mas o dom de interpretar sonhos, a Bíblia vai apontar, por exemplo, Daniel capítulo 1, versículo 17,
vai dizer que Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras para Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas para Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonho. Daniel sabia interpretar sonhos, mas não sabíamos que José sabia interpretar sonhos, porque até essa ocasião José ele não havia demonstrado ainda esse dom, não havia demonstrado que ele tinha essa graça divina de interpretar sonhos. Mas a gente nota aqui que nessa hora Deus usa ele com essa ferramenta maravilhosa e ele consegue então interpretar o sonho do padeiro e do copeiro-chefe. E ele coloca para eles que dentro de 3 dias um deles seria enforcado e o outro seria devolvido ao seu posto novamente diante de Faraó. E é exatamente o que acontece. O padeiro é enforcado e o copeiro volta para diante de Faraó. E José, é claro, pede que o copeiro lembre dele, porque ele estava ali naquela prisão para que ele pudesse também receber o indulto do rei. Mas o copeiro esquece dele. José fica 2 anos naquela prisão. É claro que nesse tempo, José talvez não tinha ideia por que ele precisou ficar esses 2 anos naquela prisão. Mas era o tempo que Deus queria que ele ficasse. Portanto, Deus não permitiu que o copeiro-chefe lembrasse dele. A não ser quando o Faraó teve um sonho, então o copeiro-chefe lembrou que José tinha esse dom, tinha essa ferramenta, tinha essa habilidade para poder, então, responder ao sonho que o rei estava tendo naquele momento. E é interessante que Deus ele coloca a gente no lugar certo e na hora certa. José estava ali naquela prisão, naquele momento em que Deus precisava dele. E quando então Faraó não tem resposta para o seu sonho, alguém lembra que José estava lá na prisão e que ele já havia demonstrado que ele tinha aquela habilidade, aquele dom, e ele é levado diante de Faraó. E diante de Faraó, então, José, ele mostra o que Deus ia fazer naqueles dias. Ele diz para Faraó, olha, Deus vai fazer uma coisa nova nesse tempo. O Egito vai passar por 7 anos de fome e depois, por 7 anos de abundância e depois virá mais 7 anos de fome. E depois que ele interpretou o sonho de Faraó, ele deu um conselho para Faraó. É aqui que Faraó vê a maneira como Deus estava dando sabedoria para José naquele momento. Ele fala para José fala para ele, olha, você deve escolher uma pessoa que saiba administrar, porque você deve recolher tudo o que você plantar no período de abundância, nos 7 anos de abundância, você deve recolher e deve guardar tudo que você estiver plantando. E quando chegar na época da crise, na época da seca, porque será uma seca tão grande que não vai haver comida, mantimento em lugar nenhum. E em todas as cidades onde você guardar esse mantimento, então você vai poder vender mantimento em tempo de crise. Olha que conselho que José dá. E ele diz então para Faraó, procure um homem que tenha aptidão, que tenha habilidade, que tenha capacidade de administrar tudo isso, para que tudo aquilo que Deus está falando possa acontecer de forma preventiva. Então Faraó olha para ele e diz, olha, eu não vejo outra pessoa mais preparada, que tem o Espírito dos deuses como você. E ali então José foi separado por Faraó para poder administrar naquele tempo, naquele momento,
essa situação de crise que iria se instalar no futuro sobre aquela região. E é claro que aqui Deus também vai estar colocando José numa posição chave, numa posição central, em que José não só estaria preservando a vida de muita gente naquela época, mas também José estaria preservando a sua própria família, da onde então a descendência do Messias viria futuramente. Então era necessário que a família de José passasse pelo Egito. Era necessário que o Egito se tornasse o útero aonde iria ser gerado a nação de Israel. E, portanto, José era a figura-chave para aquele momento em que Deus precisava usar ele naquela situação. Então, seus irmãos acharam que estava fazendo alguma coisa má com ele. Mas depois ele vai mostrar que Deus estava por trás de tudo. Às vezes a gente acha que é sempre o diabo que usa as pessoas. Às vezes Deus também permite algumas situações para que os propósitos, os planos dele se estabeleçam na nossa vida. E nesse momento, no momento em que se instala a crise, Deus te coloca no lugar certo para você ser o instrumento que ele vai usar aí nesse tempo e nessa hora. Professor, você tem aí uma lição abençoada neste domingo. Portanto, aproveite e explore todos os detalhes dessa lição. Olha o que diz a conclusão. Todas as dificuldades pelos quais passamos quando estamos no plano divino são para nos ensinar. Deus preparou o espírito de José para as crises que enfrentaria e para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens. É assim que Deus faz. Deus, ele sabe conduzir a nossa vida, a nossa história, e ele nos dá segurança nessa hora. E reconhecemos que não somos nós, que toda a glória, toda a honra sempre é para ele, porque é ele que dirige e conduz todas as coisas. Na próxima semana, nós vamos estudar aí a lição de número 8, que é sobre Ruth. Deus trabalha pela família. Prepara a sua lição e nós vamos estar juntos aqui na próxima semana estudando aí a nossa lição. Uma boa aula, que Deus te abençoe e que você tenha aí uma semana abençoada e o encontro com a sua classe e com seus alunos seja muito proveitosa. Se você quiser, você pode entrar em contato conosco aí pelo e-mail prisaiasrosa@hotmail.com e você pode mandar alguma mensagem, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário e nós estamos à sua disposição. Deus te abençoe no nome de Jesus.